Estamos começando, tá, gente? Começando a gravar aqui. Deixa eu só ver. Pra não cair de novo isso, né? Eu parei aqui. Na aula passada, a gente estava finalizando sobre a questão de... falando sobre equilíbrio químico. E nós vimos uma relação do equilíbrio, vimos uma relação, novamente, estudamos um pouquinho sobre a expressão do equilíbrio, vimos a questão também do equilíbrio, ou melhor dizendo, o processo reacional antes de atingir o equilíbrio, em que você tem variação da proporção de produto e reagente, e isso dá um nome de quociente da reação, não sei se vocês lembram disso. E a hora que você atinge uma proporção que mantém-se constante, por quê? Porque você atinge uma condição particular em que a reação direta e inversa eles são iguais, e isso daí acaba permitindo que a reação mantenha uma proporção entre produtos e reagentes constante, você atinge o equilíbrio. Que, termodinamicamente falando, significa que a energia livre de Gibbs, que a gente viu, que é uma função que mede a espontaneidade de um processo. A hora que essa espontaneidade... Bem, primeiro, quanto mais negativa a espontaneidade, mais espontânea a reação vai acontecer. Mas a hora que esse valor de espontaneidade chegar a zero, significa que a reação atingiu o equilíbrio. E se ela fosse positiva, a reação ela não é espontânea, significa que eu teria que fornecer energia. Algum tipo de energia. Poderia ser uma energia calorífica, podia ser uma descarga elétrica, algum tipo de energia para que a reação possa acontecer. Juro para você. Juro. E se nós começarmos assim, eu vou colocar já desde o início aqui embaixo. Não vai ser igual a aula passada, não. Era aqui, não era que a gente mexia, né? É. Mas viu que eu mexi aqui e não fez nada. Enfim. Você não tem esse arquivo na rede, não? Tem. Por que esse número não... Posso tentar? É porque a gravação é feita aqui nesse computador e não lá. Por causa disso. E no Teams? Você consegue gravar? Não consigo. Posso tentar usar no Teams, mas eu nunca usei. Você tem e-mail? Tenho Gmail. E-mail no Gmail. Aí eu não... Mas vamos tentar, né? Senão eu vou colocar aqui mesmo. Eu vou tentar dar um jeito aqui. Então a gente viu isso e faltou falar um pouquinho sobre temperatura. Falar um pouquinho sobre temperatura e equilíbrio. E... falar um pouquinho sobre temperatura e equilíbrio e também falar sobre um pouquinho sobre... A gente está falando... Desculpe, né? Depois daquilo que eu falei para vocês, nós vimos também alguns fatores que influenciam o equilíbrio químico. Concentração influencia o equilíbrio químico. Pressão influencia o equilíbrio químico. Também vimos essa questão da concentração de adição ou remoção de reagentes. E aqui eu estou falando a temperatura também, porque aí dependendo se uma reação é exotérmica ou é endotérmica, seja uma reação em que você tem a liberação de energia ou você tem a absorção de energia, isso aí também pode influenciar no equilíbrio químico. E aí eu parei aqui, iniciando aqui agora. O equilíbrio é uma constante, o equilíbrio químico é uma constante. É uma constante para uma determinada temperatura, mas se nós mudarmos a temperatura, fatalmente você muda a velocidade da reação. Lembre-se que eu falei para vocês, a constante de velocidade de uma reação também ela depende da temperatura. Para uma determinada temperatura, você vai ter uma constante de velocidade. Se você alterar a velocidade, se você alterar a temperatura, você vai ter uma outra constante. Ora, se o equilíbrio é estabelecido numa situação em que as velocidades elas são a direta e a inversa são iguais, e se eu, ao alterar a temperatura, eu altero a velocidade e altero a constante de velocidade,
fatalmente a constante de equilíbrio também vai ser alterada quando eu mudo a temperatura. Beleza? Tudo bem? Então, O senhor falou uma vez que o senhor, não sei quem foi, falou que foi colocar água quente na soda, parece. Foi. A sogra? Na soda. Na sogra não, na soda. De fato, fui eu mesmo. Porque quando você coloca água, o cloreto, o hidróxido de sódio, o processo de solubilização do cloreto de sódio em água é um processo exotérmico. Libera energia. Então, liberar energia. Aí você tem... Liberar energia significa que esquenta, se colocar a mão. Então, você imagina o seguinte. Eu não sei por que essa mesa hoje ele está querendo cair. Ou limparam a mesa, ou... Desculpa aí você que está me vendo aí, mas aqui o computador está querendo cair no chão. Isso, você tem... Veja, aqui não é uma situação de equilíbrio, tá? Você não tem uma situação de equilíbrio aqui que vai formar N a mais OH menos. Beleza? Não é equilíbrio. Isso aqui é uma reação que é violenta, essa reação aqui, ó, quando você coloca em água. Então ela é violenta. Acontece o seguinte, e ela é exotérmica. Exotérmica significa que ela libera energia. Se fosse, porque não é, se essa reação atingisse o equilíbrio, e eu jogasse água quente, eu estou colocando água, estou diluindo, mas na verdade não estou diluindo porque é um sólido, estou tentando dissolver. E aqui é sólido. Ele sendo sólido com água, eu vou liberar essas espécies aqui aquosas. Se eu estou adicionando, como eu disse aqui, uma água muito quente, como era o meu caso lá com uma água fervendo, eu estou botando energia onde eu deveria retirar, porque eu quero dissolver mais. O problema é o seguinte, por mais que eu coloque energia e eu deslocaria essa reação para cá, não é só a energia que está embutida na água, tem a água é necessária porque ela vai interagir com o hidróxido de sódio. E essa interação acaba liberando muita energia. Então, como o processo está muito deslocado para cá, se fosse equilíbrio, porque não é, do que para cá, por mais que eu colocasse energia aqui, o processo está muito deslocado para cá, ó. Muito. Então, assim, eu teria que fornecer muita quantidade de energia aqui para a reação não acontecer. É isso que eu estou falando. Então, se eu coloco água quente lá, por mais que o processo seja exotérmico, por mais que se eu colocar energia aqui pudesse favorecer e dificultar o processo de equilíbrio, o processo está muito deslocado para cá. E outra, eu estou adicionando água, não estou aquecendo, não coloquei o sólido no fogo, eu estou colocando água aquecida. O calor dificulta, mas a água favorece a solubilização. Conclusão, o trem lá simplesmente vem um cogumelo no meu rosto. Por quê? Porque o processo é muito deslocado aqui. É um processo, primeiro, que não é equilíbrio. Segundo, que o negócio vai de vez, entendeu? Quando vai de vez, libera mais energia, produz energia. A água já está quente, produz mais energia, significa que aquele pouquinho de água que onde você colocou e pega no sólido, parte daquilo evapora e carrega um pouco de hidróxido de sódio. Conclusão, se pegar no rosto queima, se pegar na pele queima, se pegou na panela de alumínio, manchou a panela de alumínio. Então, é isso. Só que não é uma reação de equilíbrio. Beleza? Agora, eu estou entendendo o seu raciocínio. Se você, a depender do processo reacional, o aumento de temperatura favorece a reação no sentido direto dela, em geral. Né? Aumentar a temperatura aumenta a velocidade da reação. Aumentar a velocidade da reação significa que você vai produzir mais produto. Teoricamente, a constante de equilíbrio aumentaria, teoricamente. Mas cada reação... Não dá para falar, aumenta a temperatura, toda vez que aumenta a temperatura... Porque cada reação é uma reação. Mas, em geral... Se a temperatura, a gente vai ver que a temperatura aumenta, a constante de equilíbrio vai aumentar. Beleza? A gente está trabalhando mais num ambiente mais aquoso. Você pode só relembrar aquele raciocínio de quando ela atende para os reagentes do produto lá na tipográfica? Tá, eu passo. Deixa eu terminar, eu volto lá. Você tá falando.
Então, a expressão que estabelece essa relação entre uma constante de equilíbrio e a temperatura é essa equação aqui. Na fisicoquímica, vocês vão verificar como chega nela. Eu só estou mostrando a equação. Essa equação aqui, ela mostra o quê? Uma relação entre a constante de equilíbrio e a temperatura. Na temperatura T1, eu tenho uma constante de equilíbrio. Na temperatura T2, eu tenho uma outra constante de equilíbrio. Essa relação entre as constantes de equilíbrio e a temperatura me permite calcular uma variação de entalpia, mas fazendo uma aproximação. Eu estou fazendo uma aproximação aqui. Que a variação de entalpia não seja alterada com a temperatura. Beleza? Se a variação de entalpia não se altera com a variação da temperatura, aí essa equação de Van Hoff, ela é válida. Mas isso vocês vão verificar na fisicoquímica como chega nela. Eu só estou mostrando uma equação que permite. O que essa equação permite? Se eu te fornecer, por exemplo, a entalpia de um processo reacional, eu te dou uma constante de equilíbrio numa temperatura, e eu dou uma segunda temperatura, posso pedir qualquer constante de equilíbrio nessa segunda temperatura. Ou, se eu dou um valor de uma constante de equilíbrio, K1, a temperatura T1, dou a constante K2 e a temperatura T2, você tem como calcular o ΔH, a variação de entalpia padrão da reação. Lembrando que essas bolinhas indicam padrão. Padrão significa, se eu tiver uma pressão padrão é 1 bar, né, de pressão, e se for uma solução, a concentração é 1 mol por litro. Beleza? Por fim, isso quando a gente está falando de temperatura, né? A gente está falando os efeitos da temperatura desde a semana passada. E o último é catalisador. Eu disse para vocês que catalisadores são substâncias que não fazem parte da constante de equilíbrio, mas eles alteram o caminho reacional, no sentido de diminuir o caminho necessário para que uma reação aconteça. Diminuir o caminho necessário significa gastar menos energia, se diminui a energia de ativação, porque ele altera o caminho reacional, ele favorece uma reação. Mas ele não entra na constante de equilíbrio. E também não entra na constante de velocidade, não entra na constante de equilíbrio. Nem na constante de velocidade, nem na lei de velocidade, quanto mais na constante de equilíbrio. Porque a constante de equilíbrio, como vocês podem ver aqui, ó, a energia livre de Gibbs, que é aquele gráfico que eu estava mostrando em termos da termodinâmica, ele varia em função da concentração. E a concentração, a atividade que a gente coloca, que é a concentração, é das espécies que estão reagindo. O catalisador não entra no processo reacional. Ele é um veículo para que a reação aconteça, mas ele não entra não entra dentro da lei de velocidade e não entra na constante de equilíbrio. Beleza? Tudo bem aí? Então, o catalisador altera a constante de velocidade, altera porque altera a energia de ativação e altera a energia de ativação porque altera o caminho reacional. Favorece, torna mais fácil. Ele altera a lei de velocidade? Não altera. O catalisador não altera a lei de velocidade. Ele altera, inclusive, quando a gente está trabalhando com catalisadores, nós vemos que eles alteram, diminuem a energia de ativação, né? Eles vão diminuir lá a energia de ativação, mas o tempo para percorrer, para sair, o nível entre o estado inicial e o estado final é o mesmo. Você não altera a energia do produto e do reagente. Continua o mesmo. Você só altera o caminho, ou seja, você vai gastar menos energia no sentido de vencer a barreira energética para que a reação aconteça. Mas no final das contas, a energia final do produto do reagente vai ser a mesma. Se é a mesma, o ΔH vai ser o mesmo, porque o ΔH, deixa eu ver se tem aqui. Porque o ΔH é essa diferença aqui, ó. Essa diferença. O que ele faz, o que o catalisador faz, ele diminui isso aqui, ó, essa distância daqui para cá, ó. E não é a distância daqui para tudo. Não é isso. Ele diminui a quantidade de energia necessária para vencer a barreira. Vencer a barreira. O ΔH ele não altera. O catalisador não vai alterar o ΔH. Se você não vai alterar o ΔH,
Se você não vai alterar o ΔH, você não vai alterar as constantes de equilíbrio. E outra, se o próprio catalisador não altera a lei de velocidade, como que ele vai alterar a constante de equilíbrio, que é definida quando as leis de velocidade são iguais de um lado para o outro? Entendeu? Constante de velocidade, ela não é influenciada pelo catalisador. A constante de velocidade não é. Se não é, e o equilíbrio depende dos produtos e reagentes, esse equilíbrio reacional ter velocidades iguais, não vai, eu não vou ter essa interferência do catalisador na constante de equilíbrio. Beleza? Era isso. Eu vou... Desculpa o seu nome. O Nelson. Cadê aqui? Faz a pergunta de novo. Quando o equilíbrio tende... Para o produto, para o reagente. Aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de energia em função do caminho da progressão da reação. Do lado esquerdo aqui eu tenho o produto, o reagente, me desculpe, e do lado direito o produto. Então, se eu andar aqui nessa linha aqui, verticalmente, eu estou olhando só para o produto, a reação não aconteceu ainda. A hora que dá o start, a reação começa, a energia livre, que é a espontaneidade do processo, porque a espontaneidade, ela sempre tende a negativo se for espontâneo. Então, perceba que o valor aqui, ó, o ΔG está caindo. Ó. Está caindo por quê? Significa que o processo reacional está atingindo, está buscando equilíbrio, mas ele é negativo, está tendendo ao negativo. Por quê? Porque significa que a reação é espontânea, ela está tendendo à espontaneidade, a reação está acontecendo. E na medida que ela está acontecendo, os reagentes estão sendo consumidos e os produtos estão sendo formados. E aí a gente tem a gente tem a relação concentração de produto por reagente. A constante de equilíbrio é isso. Concentração de produto e reagente. Acontece o seguinte, essa questão da constante de equilíbrio num processo reacional, essa condição, dessa proporção que mantém-se constante, ela só acontece quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Beleza? É uma condição. Outra questão, se isso não foi atingido, é porque essa proporção também não foi atingida. Então, eu posso ter reações que nessa proporção, o equilíbrio, estou falando do equilíbrio, hein? Ele vai ser mais rico em reagente ou vai ser mais rico em produto. Ou seja, eu estou falando que nesse momento em que as velocidades vão ser iguais, eu posso ter uma situação em que o equilíbrio vai ser mais rico em reagente, e se for mais rico em reagente, essa divisão toda vai ser menor do que 1. Ou se eu tenho um equilíbrio que é mais rico em produto, a constante de equilíbrio vai ser maior do que 1. Então o valor da constante diz muito. O valor da constante diz muito. Se o valor da constante é muito grande, ou seja, muito maior do que 1, significa que a reação está deslocada para produto, formato de produto. Se a constante for um número muito menor do que 1, muito menor não é negativo. Muito menor significa 0,0001, 0,00001. Ou seja, quanto mais zero depois da vírgula tiver, significa que mais a reação está deslocada para a formação do reagente, não do produto. Por quê? Porque aqui tem muito e aqui tem pouco. Aí esse número essa proporção vai ser pequena. Muito menor do que 1. Bem, quando essa condição dessa velocidade não é atingida para atingir o equilíbrio, significa que não atingiu o equilíbrio. Se não atingiu o equilíbrio, eu nem posso usar essa letrinha K aqui. Aí, se essa condição não foi atingida, significa que eu não atingi o equilíbrio. Então, se eu não atingir o equilíbrio, a reação está se processando aqui. Ela está processando, está acontecendo, não atingiu o equilíbrio. Ou seja, antes de atingir o equilíbrio, que é aqui embaixo, nessa situação aqui, ó, que é onde está a seta, é a situação de equilíbrio, antes de chegar na seta, qualquer ponto lá daquela linha vermelha, o que nós definimos é o quociente da reação, que é a concentração de produtos dividido pela concentração de reagente. Aí você fala, professor, mas então é a mesma coisa. A proporção, matematicamente é a mesma coisa, mas o valor não é a mesma coisa. Esse valor aqui nunca vai ser igual a isso. Porque se for igual, você atingiu o equilíbrio. Beleza? Então, esse valor
do quociente da reação, se o quociente da reação for menor do que K, vamos prestar bastante atenção. Se o valor de K de Q é menor do que K, isso é uma situação que a reação ainda não atingiu o equilíbrio, beleza? E veja bem, se não atingiu a constante de equilíbrio ainda, ou seja, esse número é menor do que esse, é porque tem muito reagente para reagir ainda. Se esse K é maior, se esse Q é maior do que K, aí é o contrário, significa que você já passou do equilíbrio e você tem mais produto, você tem que voltar para trás. Você está numa situação da reação que você já passou do equilíbrio. E quando Q é igual a K, aí você atinge o equilíbrio. Beleza? Entenderam aí? Muito bom. Vamos começar uma segunda parte. Penosa, mas temos que começar. O que a gente vai ver agora? Até agora eu estava falando sobre constante de equilíbrio, o que era constante, como você mede. Agora a gente vai ver porque é o seguinte, a constante de equilíbrio é tão importante porque ela é aplicada em várias situações de equilíbrio químico. Para se determinar pH, para você fazer cálculo de pH, para você fazer cálculo de tampão, para você verificar o pH de soluções salinas. Quando você pega um sal que você acha, pô, isso daí não é nem uma base e nem um ácido, é um sal. Aí você coloca em água e você se surpreende porque você colocou em água e você sente que ficou limoso aquilo. Aí você fala, porque esse sal aqui, não sei, parece que fica limoso, deve estar estragado. E não é, às vezes ele gera ácido ou o sal gera base. E você sente isso na mão. Por isso que tem gente que fica doente, que pega um sal achando que o sal é igual sal de cozinha, que você coloca a mão. Tem gente que pega fertilizante e vai na mão. Enfia lá no... O senhor nunca fez isso daí não, né, seu Luiz? Já. Ainda ontem... Tem gente... Então, não é para fazer. Pega lá o fertilizante, acha que é um salzinho qualquer, coloca o fertilizante, enfia a água e fica com a mão. Assim. Não pode. Por que não pode? Porque esses produtos, eles penetram na pele, tem uma alta concentração de material de fertilizante que pode penetrar. Tem gente que faz isso com agrotóxico. Com a mão. O senhor já fez isso com agrotóxico, Luiz? Com a mão também. Mas... O seu agrotóxico que eu peguei com a mão foi ureia. O que eu digo para o senhor? O cafezal, as pessoas usam. E quando você chega nele de manhã cedo, que você vai apanhar o café, ele, com certeza ele está molhado, sereno. E aquilo penetra na roupa. Quando chega uma certa altura que o sol... Fica pinicando. Né, seu Luiz? Mas fica pinicando. Aí, então, é isso que eu estou falando. A concentração de agrotóxico ou a concentração de fertilizante, não é bom a gente entrar em contato direto. Veja bem, você entrar uma vez, não é por causa que uma vez vai acontecer que você vai ficar com câncer. Não é uma vez. O problema é você ficar todo dia. Ou ficar 20 anos fazendo isso. Igual o pessoal fazia antigamente. E aí que é o problema. 20 anos enfiando a mão nesse negócio aí. Tá entendendo? De HCB, não é verdade? Esse dia saiu uma reportagem aqui. Então, assim, porque é muito tóxico. Essas coisas são tóxicas. A concentração que você está lá de fertilizante é muito grande. E ontem assim, com a minha mão toda suja. Tem gente que... então tem gente que vai mexer com cal. Cal come a mão da gente. Cal é um agente. Cal é uma base. Queima a mão. Você joga no reboco. Pois tem alguns cemitérios, quando vai enterrar a pessoa falecida, que joga cal antes de... Poder comer o indivíduo. Mas geralmente se já tiver outra pessoa, não... Mas é porque você não dá cheiro. São procedimentos. Cada cemitério tem seus procedimentos. Sabe, mas tem gente que coloca cal, joga lá aquele pó. Tem gente que nem sabe que é o pó é cal. E limpa a couro de boi também. Tem gente que usa cal, por exemplo, banheiro, fossa. Tem gente que sabe, que para tirar o cheiro da fossa coloca cal. Vai tampar o buraco, coloca cal. Então, assim, não tem coisa. Ninguém vai colocar a mão no cal. Assim, no cimento, tem gente que faz cimento colocando a mão no cimento. O cimento também é... Então, o que eu estou falando aqui para você é o seguinte. Tudo isso que eu estou
eu estou falando, por exemplo, o pedreiro, pega a mão do pedreiro, você vai ver que o pedreiro tem a mão totalmente ressecada. Totalmente. Ele não tem culpa nenhuma, ele não sabe que aquele negócio é meio básico. Ele não sabe, mas aquilo lá está destruindo a saúde da pele dele. Destruindo. Só que isso aí, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, envolve produtos químicos, pode, para quem tem propensão genética, eu não estou falando no sentido de medo, é de alertar vocês, para quem tem, porque a genética é muito complicado. Tem gente que tem genética propensa para ter ou desenvolver um câncer. Aí é uma desgraceira. Ou tem gente que tem propensão para desenvolver uma alteração, por exemplo, na tireoide, por exemplo. Aí pronto, é o start, puff. Entendeu? Tô parecendo pai agora, né? Mas é isso aí. Então não usa seu... Pega um pau. A gente Entendeu? tava assim, saindo no meio da leira, assim, jogando. Aí pega a mão e fica com a mão jogando assim o Mas fertilizante. era assim mesmo. Meu padrasto faz Pelo amor de Deus, não façam isso. joga no terreno todo, matar bicho de pé. Não é, então, Cal, né? não faça isso. Aí a mão fica bonita, né? Tira as mãos, né? Pois é. Bom, e acha bonito, porque eu não trabalhei muito a minha mão. Como tá. Não é isso não, é para poder terminar logo, para ir embora. Bom, mas a pressa é inimiga da perfeição. Você vai embora mais rápido sim, mas pode ir embora também mais rápido dessa vida também. Já dizia minha avó, e ainda diz Desde cedo que eu tô falando pra Vamos lá. Então, vou começar com eletrólito. Eu vou fazer só um remember para a gente... Então, a aplicação que eu vou fazer agora, aplicações da constante de equilíbrio. Então, tudo aqui é equilíbrio agora, daquilo que eu falei. Só que a gente vai fazer aplicações disso. Então, a primeira coisa é o seguinte. Lembrando o que é eletrólito. Isso a gente viu no semestre passado. Qualquer substância que se dissolva fornecendo íons é chamar processo no qual qualquer substância gera íons é chamado de dissociação. Qualquer processo. E essas substâncias são chamadas de eletrólitos. Então, qualquer substância que gera íons, colocou em meio aquoso, gerou íons, e essas substâncias são eletrólitos, são chamadas de eletrólitos, e este processo de dissociação é chamado de... esse processo de separação dos íons, de uma substância gerar íons, é chamado de dissociação. Bem, existem eletrólitos fortes e fracos. Eletrólitos fortes é o que são, o que você... lembra, eu falei o que era um ácido para vocês, o que era uma base, mas eu não falei para vocês o que era um eletrólito fraco ou um eletrólito forte, o que era uma base fraca ou uma base forte. Existem eletrólitos, ou seja, substâncias que em aquoso gera íons, que são fortes. O que vem a ser um eletrólito forte? Um eletrólito forte é um eletrólito que, como esse aqui, em água ele se dissocia completamente. Ou seja, todo o ácido clorídrico que está unido, ele se separa, gerando íons H+, e Cl-. Isso é um eletrólito forte. Isso é um ácido forte. Beleza? Um ácido forte, como esse aqui, não atinge o equilíbrio. Não atinge o equilíbrio. Você pega ácido clorídrico puro, 100%. Se você pegar ele e colocar em água, ele vai dissociar completamente. Vai separar completamente. Beleza? Professor, a gente só vê isso experimentalmente ou tem algo como identificar? A única coisa que você vai ver, você vai sentir, porque esse processo é exotérmico, você vai sentir esquentar. O calor. O calor. Tem como ver isso, tem como identificar se ele vai, através do equilíbrio, assim, identificar um ácido só de olhar para ele? Ou Tem, a gente já vai ver. Não atinge equilíbrio, mas se tivesse atingido aqui o equilíbrio, esse constante de equilíbrio seria tão grande, que o valor seria assim, ó, 10 elevado ao infinito. Porque... E 10 elevado ao infinito significa que teria muito produto em relação ao reagente. Nem tem, por isso que nem tem. E isso daí, a gente está falando de ácido, ou pode estar falando de base também. Eu posso falar que está falando de base também. E você tem espécies que são não eletrólitos, que não liberam íons. Não liberam íons.
Então isso é importante também. Tem espécies que não liberam íons. Não significa que não possa reagir com água, mas não libera íons. Beleza? Bem, sabendo disso, que você tem eletrólitos fortes, eletrólitos fracos e não eletrólitos, eu preciso falar da força de ácido, como eu estava falando aqui para vocês. O que vem a ser uma força de ácido. Como que você mede uma força no ácido? Por exemplo, pela constante de equilíbrio. Veja bem o seguinte. Em geral, ácidos que são eletrólitos moderados, ácidos que são considerados moderados a fracos possuem constante de equilíbrio. Ácidos fortes como esse aqui, que eu coloquei na lousa, que é o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, ele vai se dissociar completamente, então ele não atinge o equilíbrio. Existem outros ácidos que não são fortes, então parte das moléculas vão se dissociar e parte não. Quando isso acontece, aí, veja, se isso aqui fosse um ácido moderado ou fraco, significa parte das moléculas vão dissociar e eu vou ter essas espécies em água e vou ter essa espécie também, sem dissociar. Em água, beleza? Parte está dissociada e parte não. Beleza? Isso é quando isso acontece e existe um equilíbrio, não é o caso, hein? Volto a dizer, ácido clorídrico não é o caso. Mas se fosse, eu vou atingindo o equilíbrio, eu vou ter essas espécies e essas espécies no equilíbrio. Beleza? Pois bem, aqui... Liberando H+, é ácido forte, é isso? Não necessariamente. É ácido. Para ser forte, toda essa espécie aqui precisa ser dissociada. Toda significa que não ia... Se eu jogar o ácido clorídrico em água, isso aqui não existe mais. Só vai existir isso e isso. Beleza? Então, no caso, não poderia vir um cartão 2 aí na frente? Oi? Não entendi. 2. Não entendi sua pergunta. Número atômico 2. Então não poderia ter 2 aqui? Sim. Poderia ter 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Como é que poderia? Ah, tá. Mas tem algum modelo aqui? Tem algum exemplo que você pode dar que não se dissocia? Agora. Então, assim, ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Veja que eu estou colocando em água. É um equilíbrio. Ó. Você tem a água. Um próton vai ser arrancado do CN, gerando H3O+, mais CN-. Veja que a água é líquida, significa que está líquido, porque a grande quantidade é de água e não do ácido. E aí, eu vou fazer a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é produtos pelos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Aqui o coeficiente estequiométrico é 1, aqui também é 1, por isso que não está aparecendo nada. Concentração do H3O+, concentração do CN-, concentração do HCN, concentração da água. Veja, essa concentração da água, lembra, a atividade da água líquida, como está aqui, em grande quantidade, a capacidade dela, a disponibilidade dela de reagir é 1. Por isso que ela não entra na constante de equilíbrio. Mas o que acontece aqui? Ó? O que acontece aqui? Quando você vai no ensino médio, o pessoal, os professores, para poder facilitar o entendimento dos alunos, eles falam o seguinte, como esse equilíbrio aqui, ó, constante de equilíbrio vai ser igual a concentração de H3O+, vezes a concentração de CN-, dividido pela concentração de HCN, dividido pela concentração da água. Aí ele vai falar, no livro vai estar escrito assim, ó, aí você pega essa concentração da água, joga para cá, constante de equilíbrio vezes a concentração da água. Isso aqui é uma outra constante de equilíbrio, porque a concentração da água ela não varia, vai ser chamada de constante do ácido, que vai ser igual a concentração de H3O+, pela concentração de CN-, dividido pela concentração de HCN. O que o professor, quando diz isso, o que ele está querendo pular? Na verdade, não é que a concentração da água não seja constante. É constante mesmo. É constante. Mas é constante porque a atividade, ou seja, a capacidade da água em reagir é 100%. A atividade dela é 100%. Você está embutindo, você jogando lá no ácido 100% de água. Só água. Lá. Aí a pergunta, qual que é a disponibilidade da água
ela pura em sofrer a reação com ácido? 100%. Por isso que ela não entra na constante de equilíbrio. Por isso que é constante. É assim, a quantidade de moléculas de água é tão grande, tão grande, para que parte dessa água absorva um íon H+, que vai sobrar muitas moléculas de água lá para reagir ainda. Por isso que ele fala que a concentração da água é constante. Entendeu? E isso que eu estou falando para vocês significa que é a atividade, a tendência e a disponibilidade das moléculas de água de sofrer reação química. É isso. Então, no caso, se não fosse água, os outros, poderia ser diferente, né? Aí, no caso, é porque a água... O raciocínio é o mesmo. Poderia ser outro. Aqui a gente vai trabalhar com a água, poderia ser outro. Outro solvente, não sei se é água. Então, a constante de equilíbrio, esse K do ácido, a gente poderia omitir isso aqui e já poderia colocar Ka direto. Constante de equilíbrio do ácido, porque é um ácido. Aqui. É a concentração dos íons H3 ou mais, CN- dividido pelo HCN. Beleza? Tudo bem? Isso... Hã? Você inverteu aqui, professor? Eu só coloquei isso aqui, ó. É. Multiplicando só. E o HCN Só. ficou pra baixo. O HCN ficou aqui. Ficou aqui embaixo, aqui embaixo. Porque a água... ela já O que eu estou cortando, o que eu estou falando aqui, você não precisa escrever isso. Você já pode escrever Ka e omitir a concentração da água. É isso que eu estou falando. Ah, tá. Beleza? Bem, esse ácido é um ácido que pode atingir o equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas de valores. Mas esse ácido é um ácido moderado a fraco. Ele possui constante de equilíbrio. Ele possui um valor. E existe uma série de valores. Existe uma série de valores. Até que demorou, né? Não, não fala muito não. Até que Eu vou demorou. ficar com raiva de você. Engraçado. Tô aqui aparecendo, mas tudo bem. Vamos lá. Tá me ajudando hoje? Tô sendo bonzinho com você, meu filho. Não tô te Nossa, eu acho que xingando. hoje a internet também tá melhorzinha, né? Aí, veja. Existem vários tipos de ácidos. Vários. Essa constante de equilíbrio que está ali, ó, Ka, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Veja bem, veja essa coluna aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa coluna. Essa coluna é uma coluna que percebe que você tem um fator de potência e percebe que os números começam a ser alterados aqui, ó. -1, -1, -2, -1. Às vezes isso daqui também irrita a pessoa que está vendo, porque às vezes você perde a noção se é pequeno ou não. Então, às vezes a pessoa, ao invés de trabalhar com Ka, ele usa log para tirar esse expoente aí, ou essa potência. Então ele aplica log de Ka, que é chamado de pKa. Ele aplica log no valor, nesse valor aqui, ó. Então ele vai aplicar log para esses valores, e aí você vai obter esses valores aqui. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Como que você identifica a força de um ácido? Ácido moderado a fraco, beleza? Porque ácido forte não tem constante de equilíbrio. Professor, e esses valores de Ka a gente encontra onde? No livro. Já são Na procurados. prova, o senhor vai dar. Na prova, sim, claro. Pelo amor de Deus, gente. Aí, como que eu sei que um ácido é mais fraco do que o outro? Esses, novamente, eu estou com um monte de ácido aqui que é moderado a fraco. Como eu sei... Hã? Claro, claro. Mas como eu sei que um ácido é mais fraco do que o outro, ele sendo um ácido fraco ou moderado, eu posso dar vários ácidos fracos, vários ácidos moderados e fazer uma lista como essa aqui. Como eu sei que eles são mais fortes ou mais fracos? Quanto maior essa constante aqui, mais forte é... Calma aí. Quanto maior a constante, mais deslocado está o processo reacional para reagir com a água. Ou seja, mais ele vai estar liberando íons H+. Então, ele é um ácido forte, ele é um ácido fraco. Mas comparando ácido fraco com outros ácidos fracos, quanto maior a constante de equilíbrio, menos fraco ele vai ser ou mais forte ele vai ser entre aqueles que você está comparando.
aqui novamente, eu tenho um conjunto de ácidos fracos. Desses ácidos fracos, quem é o mais forte? Aquele que tiver a constante de equilíbrio maior. Desses ácidos fracos, quem é o mais fraco? Aquele que tiver a constante de equilíbrio menor. Beleza? Eles são fracos porque eles não, o ácido, as suas moléculas não são dissociadas totalmente, por isso que são fracos. Mas eu consigo comparar ácidos fracos entre eles. Entre eles, para eu saber quais ou quem é mais fraco ou quem é mais forte, basta olhar o valor comparar os valores das constantes de equilíbrio. Beleza? Compreenderam aí? Quanto maior a constante, mais forte ele é. Por que é mais forte? Porque ele está liberando mais íons H+. Como eu sei que ele é mais fraco? Menor o valor da constante. Porque se menor é o valor da constante, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Você tem um ácido qualquer. Aqui. HA, H+, mais A menos. Tem uma constante de equilíbrio para esse processo reacional. Quanto maior o valor de Ka, veja, Ka depende de uma concentração de produto pela concentração de reagente. É a constante de equilíbrio. Quanto maior Ka, significa que menor é a concentração de reagente, maior de produto. Portanto, quanto maior o valor de K, mais está deslocado para cá. Quanto mais deslocado para cá, significa que mais íons H+ eu vou ter. Portanto, o ácido, ainda que seja fraco significa que vai ter moléculas ainda lá, assim, sem estar dissolvida, mas ainda que seja fraco, ele vai ser... Não faz isso, meu filho. Ainda que ele seja fraco, ele vai ser mais forte, vai ser um ácido fraco, mas com uma força maior do que outros ácidos fracos que tenham constantes menores do que esse Ka, por exemplo, dele. É isso que eu estou mostrando aqui. Beleza? Vamos lá. Compreenderam o que eu falei? Então, aqui eu tenho exemplo, por exemplo, a força está aumentando de baixo para cima. Por quê? Porque os valores das constantes estão, teoricamente, estão aumentando. Eu estou saindo de 2,3 10 a menos 11 e indo para 3 vezes 10 a menos 1. Então, eu estou saindo de zero, eu estou saindo de um valor. Esse último aqui, ó, de um valor de... Eu estou saindo desse valor, que é o valor da constante de equilíbrio de dissociação do ácido hipoiodoso, para o ácido tricloroacético. Ácido tricloroacético, para quem teve câncer de pele, esse câncer mais convencional, se usa ácido tricloroacético para queimar o câncer de pele. Quem tem parente na família que vê lá um negocinho branco quando queima no nariz, na orelha, é ácido tricloroacético. O valor daquele Ka é 0,3. Você há de convir comigo que esse número é maior do que esse. Beleza? Então, essa constante de equilíbrio aqui, ó, que é do ácido tricloroacético, é muito mais deslocado para formar produto do que isso aqui. Então, este ácido é mais forte do que esse aqui. Esse ácido que é o HCCl3, COH e aqui o HIO. Esse ácido aqui é um ácido, ainda que seja fraco, é mais forte do que esse, que também é um ácido fraco. Mas é muito mais fraco do que esse aqui. Beleza? Muito bem. E do lado aqui é os valores de pKa. Perceba que o pKa, ao contrário, em vez de aumentar, ele diminui. Tá vendo aqui, ó? Quanto mais forte for um ácido, menor o valor do pKa. Eu estou saindo de 10,64 indo para 0,52. Então a constante de equilíbrio, quanto maior a constante, maior a força do ácido. Mas o pKa é ao contrário. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido.
Ah, mas por que contrário? Por causa do log. A hora que você aperta, você clica no log. Desculpe. A hora que você usa o logaritmo, você aplica o logaritmo no valor, valores pequenos geram um log maior. Valores grandes geram logs menores. É matemática, é por questões matemáticas. Beleza? O que são ácidos polipróticos? O que são ácidos polipróticos? Ácidos polipróticos são ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável, mais de um hidrogênio para ser dissociado. Então, veja bem o seguinte, ó, os exemplos de ácidos que têm mais de um hidrogênio. Ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, ácido carbônico tem 2 hidrogênios, ácido fosfórico tem 3 hidrogênios. Beleza? Bem, vamos pegar aqui um exemplo de um ácido que tenha 3 hidrogênios. Esse A poderia ser o PO4. Eu só coloquei A para facilitar na escrita. Beleza? Vamos perder o primeiro hidrogênio. Então tá aqui, H3A é igual a H+, mais H2A-. Num processo de equilíbrio químico, você vai ter essa espécie, que é o H2A-, você vai ter o H+, e você vai ter o H3A. Beleza? E você vai ter uma determinada constante de equilíbrio aqui. Depois você tem essa espécie que tem 2 átomos de hidrogênio, ela pode perder hidrogênio. H2A- vai ser igual a H+, mais HA2-, ou seja, sobrou um hidrogênio. Isso aqui é uma outra constante de equilíbrio. Não são ácidos fortes. Não. 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 Em geral, você vai ver que a constante de equilíbrio ela vai diminuindo. Por quê? Porque à medida que você vai perdendo hidrogênio, vai tornando-se cada vez mais difícil você perder o hidrogênio. Porque é uma questão molecular. A molécula já está negativa, você está perdendo hidrogênio, a molécula está ficando com excesso de elétron, está ficando negativa. Então, existe uma repulsão eletrônica que tenta evitar isso. Você está entendendo? Tenta evitar a perda de prótons, de átomos com carga positiva. E aqui eu tenho uma molécula só com um hidrogênio. Essa molécula ainda pode perder mais um hidrogênio. HA2- pode perder o hidrogênio, que é o H+, mais A3-, Ka3, que é a terceira constante de equilíbrio. Então eu tenho... Aqui, esse hidrogênio. Esse aqui. Mas dissociou? Isso, perdeu o hidrogênio. Aqui. Mas se dissociou, ele é forte. Não, eu estou falando assim, eu estou falando que a mesma substância sofre 3 processos de equilíbrio para perder os 3 hidrogênios que possui. Entendi. E cada processo de perda é um equilíbrio. Agora, este ácido aqui, que eu estou apontando, esse ácido, ele tem uma constante de equilíbrio menor do que esse aqui, ó, do que o primeiro. Porque você tem aqui uma molécula que tem 2 cargas negativas, e quando o próton sai, o hidrogênio sai, ele sai como carga positiva. Imagina você ter uma molécula, imagina você que está carregado negativamente, liberar próton, por exemplo. Próton mesmo, carga positiva. Difícil. O carga negativo está querendo próton, como você vai liberar? Carga positiva, você já está lá carregado negativamente, é muito difícil. Então a constante de equilíbrio começa cada vez mais estar deslocada para o reagente do que para o produto. Quanto mais carga ficar na substância. Então, esse equilíbrio aqui, ó, o primeiro é muito maior do que o segundo. Olha aqui o exemplo para o ácido fosfórico. O primeiro constante de equilíbrio é 7,5 10⁻3. A segunda constante de equilíbrio é 6,2 vezes 10⁻8, ou seja, é muitas vezes menor. E depois o K3, 4,2 vezes 10⁻13, praticamente nem acontece. Tudo bem? Compreenderam, gente? Então, ácidos polipróticos, ácidos que possuem mais de um hidrogênio para ionizar. E quanto mais ele vai perdendo hidrogênio, mais difícil vai ficando de perder hidrogênio. Mais difícil. Não é que não perde, mas é mais difícil. Significa que se é mais difícil, o equilíbrio está mais deslocado para o reagente do que para o produto. Mais energia também. Oi? Mais energia. Mais energia. Para você fazer mais energia, tem que conceder. Eu estou falando de reações espontâneas. Estou falando de reações espontâneas. Depois falando de força de base.
Porque é a base do mesmo jeito que o ácido também pode sofrer dissociação. Então aqui eu tenho um exemplo, uma base mais água, a base que poderia ser o hidróxido de sódio, por exemplo. Mais água, a base pode absorver um íon H+, da molécula de água, liberando o OH-. Beleza? Pode acontecer isso. A base absorver Vou mostrar aqui para vocês. Calma, seu Luiz. Aqui, ó. Você tem aqui NaOH mais H2O. O que pode acontecer? Esse Na absorver um hidrogênio dessa água, ficar com uma carga positiva e liberar o OH-. E isso, o que acontece com isso aqui depois? Na mais H2O. Beleza? Então, isso pode acontecer. E aí, a hora que isso acontece, tem um monte de água no sistema. Novamente, você não precisa escrever lá na constante de equilíbrio, aqui colocar água. Você já pode colocar KB. Mas como eu vou saber? Eu vou ter que te informar que lá, ó, nós temos uma base. Geralmente, nos exercícios, concurso público, eles vão falar, você tem uma base, você tem um ácido, né? Ou eles vão dar estrutura, e você, pela estrutura, você tem que ver se é um ácido ou uma base. Então, o KB, ó, novamente a explicação. Geralmente eles pegam essa molécula de água, jogam aqui junto com a constante de equilíbrio para falar que K vezes a água para um processo que tem a base é chamado de KB. Não precisa... Tudo bem. Vocês já estão sabendo que a água, por que a água não entra. Pode colocar KB igual a concentração dessa espécie por essa espécie. São os produtos divididos pela base. É isso. Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, mais forte é a base. Quanto menor for a constante de equilíbrio, menos forte é a base. Agora, veja, esse exemplo que eu dei para vocês não é bom. Isso aqui. Por que não é bom? Porque essa espécie é uma base forte. Ela não atinge equilíbrio. Para o hidróxido, ela não atinge equilíbrio. Nós temos outras bases que tem aqui. Essa aqui, ela é uma base forte, assim como o ácido clorídrico é um ácido forte. Forte em quê? Forte significa que se eu pegar isso aqui em água, isso aqui em água vai gerar Na mais OH-. Todo o hidróxido, meu Deus, como que chama o hidróxido de sódio? O senhor falou até, eu esqueci de novo. Soda cáustica. Obrigado. Toda soda cáustica sólida, ela vai se dissociar, vai gerar Na mais OH-. E se for como a que eu peguei, que era em floquinho, que era aquelas fininhas que parece que é uma lâmina que você tira, aquilo lá dissolve rapidamente. Rapidamente. Porque geralmente a soda cáustica pode ser em granulado, pode ser granulado, mas pode ser em flocos. Ou seja, uma área superficial grande também, mais fina, dissolve rapidinho. Beleza? Então é forte. Mas você tem bases fracas. Hidróxido de ferro é fraco, hidróxido de níquel é fraco, hidróxido de zinco, hidróxido de amônio. E olha que hidróxido de amônio é fraco. Mas hidróxido de amônio, para quem... Amoníaco... Era amoníaco que era um produto... Acho que... Não, Ajax. Que era amoníaco. Que é amoníaco. Ajax, que existe inclusive Ajax, que eu vi lá, que eu pensei que tinha acabado, que é só da minha época. Mas Ajax existe ainda. É um produto de limpeza à base de amônio. Ou de hidróxido de amônio. Ajax. Aquele tipo multiuso, tipo Veja. É o nome fantasia, chama Ajax. A-J-A-X. Eu acho que era o mesmo. Isso aí é uma base, é um produto com pH básico. Muito bem. Olha aqui, exemplo de forças das bases. Desculpa, eu fechei o celular. Exemplo de força das bases. Novamente, o constante de equilíbrio. Ó. Eu estou saindo daqui, de baixo a cima,
valores saindo de 10 a menos 14 e indo para 10 a menos 3. Aqui, a ureia tem... Então, lembra que eu falei que a ureia... o pessoal usa a ureia como fertilizante. Pode usar a ureia como fertilizante. Ureia, mas se usa sim. Se usa ureia como fertilizante. Só que ureia é o meio básico. É para poder equilibrar a situação. Então, quando o senhor pega, se for ureia, por exemplo, o senhor está trabalhando com fertilizante, pega a ureia, coloca em água e dissolve, a sua mão fica toda seca porque ela queima, desidrata. Ou seja, é um processo em que você está trabalhando num pH muito básico. Eu tenho certeza que deve ser difícil pra caramba para limpar, primeiro a mão, porque fica impregnada, e ureia penetra muito na mão, na pele. Eu acho que aplica ela para tirar a acidez do solo, não é? Exatamente. Porque ela é meio básico. É uma base fraca, que você coloca lá e chove, e ela libera nitrogênio, que é um fertilizante, que é um macronutriente para a planta, nitrogênio, tem nitrogênio. Então aqui, a ureia ela é uma base mais fraca do que a trietioamina. E novamente, 13,90 pKa, valor grande, o pKa, hein? Não é a constante de equilíbrio, eu estou falando do pKa. Valor grande de pKa significa uma constante de equilíbrio, significa uma base fraca. pKa pequeno significa uma base forte. Como eu também não gosto de ficar olhando muito pKa, porque a constante de equilíbrio te dá uma sensação melhor. Ou seja, quanto maior a constante de equilíbrio, mais forte é. Quanto menor a constante de equilíbrio, mais fraco é. Quanto maior, mais forte. Quanto mais menor, horrível. Quanto menor, mais fraco. Beleza? Você vai colocar dois pra gente fazer a comparação. Calma que vai ter exercício. Isso aí é só para você saber, vai ter exercício. Geralmente não é para você saber olhando a constante de equilíbrio. Geralmente já é uma constante só para fazer as contas. Existe, por exemplo, até tal valor forte, então, que aí a gente usou, igual ele falou, pela comparação. Mas existe algum tabelamento para saber? Tem na tabela, igual essa aqui. Imagina que eu dou uma tabela dessa e falo para você qual que é dessas bases aquela cujo equilíbrio está mais deslocado para o produto. Qual deles que está deslocado mais para o produto? Responde aí para mim. Trietioamina. Exatamente. Por que trietioamina? O pKa está mais baixo. Essa poderia ser uma resposta. Qual que é a outra resposta? Ele é mais forte? Não respondeu. Ele é mais forte por quê? Se eu corrigisse essa prova, eu ia perguntar, mas é mais forte por quê? Porque ele é mais básico. E por que ele é mais básico? Sim. Porque você não responde. Toma cuidado, que às vezes eu pego prova e você diz, porque ele é mais forte. Você não respondeu. Por que ele é mais forte? Porque ele é mais básico. Mas por que ele é mais básico? Porque a constante de equilíbrio. Ele respondeu em função do PKB. Você poderia falar, porque o valor da constante de equilíbrio é maior do que todos os outros. Beleza? Aí eu estou entendendo que você sabe. Entendi. Entenderam aí? Não, Tudo bem? Como eu estou falando assim, questão de valores, por exemplo, do 1 ao 5 é tal, do 6. Não, só você decorar a tabela. Tabela. Tá, Olha só, vou falar um negócio para vocês. Qualquer professor de química que ouse fazer vocês decorar a tabela é porque ele não sabe qual que é a função de tabela. Justamente a tabela foi feita para a gente não decorar. Tabela periódica foi feita para usar, não para decorar. Tem professor doido que, para mim, é doido fazer aluno decorar a tabela periódica. Senão não precisava de tabela. Conta para esse professor de ensino médio porque elas são tudo dele. Faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. Senão não seria tabela, entendeu? Continuando aqui. Como você encontra... Olha só como são as coisas. Você tem uma reação, eu estou mostrando aqui a reação, NH3 mais água, gerando NH4 mais OH-. Isso aqui, novamente, a constante de equilíbrio, ela é definida em função do seu olhar da esquerda para a direita. Beleza? Você tem que ter um parâmetro para você definir as coisas, senão você... Então, ele é sempre da esquerda para a direita. Então, aqui é da esquerda para a direita.
Então, a constante de equilíbrio aqui, o NH3 está ganhando um próton, está roubando hidrogênio. Se você liberasse um hidrogênio, é um ácido. Se você ganha hidrogênio, é uma base, beleza? Tudo bem? Então, o NH3 está ganhando um próton, gerando NH4+, liberando um H-. Esta reação é uma reação de uma substância que é básica, liberando um H-. Então, a constante de equilíbrio aqui é um Kb. Mas veja, vamos pegar agora a reação do NH4+, que o NH4 poderia reagir com a água. Veja, essa água é líquida, né? A água líquida, ou seja, quando coloca esse líquido, significa que eu tenho muito mais água do que tudo que tiver aqui, do que os outros 3 elementos. Algumas moléculas dessa água reagiram com o NH3. Mas parte dessas moléculas poderia reagir com o NH4, não poderia? Você tem água numa vasilhame. Aí você pegou algumas moléculas. Lá no vasilhame tem milhões de moléculas de água. Você pegou algumas moléculas de NH3, de NH3 que reagiram com 1 bilhão de moléculas de água, gerando algumas moléculas de NH4 mais OH-, beleza? Esses bilhões de moléculas de água tem moléculas que não reagiram com NH3 e que poderiam reagir com NH4, correto? No próprio... A água não é produto não, a água que você adicionou antes. Porque tem parte de moléculas de água que não reagiram. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Tem parte de moléculas de água que não reagiram. Que está lá no meio reacional que não reagiu. Que poderia reagir com NH4+. Tudo bem? Então, olha aqui. Então, se pode reagir, NH4 mais água dá origem a NH3 mais H3O+. Percebe que o NH4+ perdeu o próton e o H+? Consegue enxergar isso? Que esse NH4+ perdeu um íon H+, que foi para a molécula de água? Olha aqui, ó. Esse NH4+ perdeu um próton que veio para o H2O e formou o H3O+. Não, estou falando embaixo. Esquece em cima agora. Tá vendo aqui embaixo? Ó? NH4+, que é o produto dessa reação, pode reagir com a molécula de água. Mais a água gera NH3 mais H3O+. Esta molécula perdeu um próton. Quando eu falar próton, entenda H+. Perdeu um próton que foi absorvido pela molécula de água. Essa espécie está agindo como um ácido. Está doando um próton. Essa de cima está absorvendo, é uma base. Essa aqui, ela está doando, é um ácido. A constante... Essa equação é uma equação de dissociação de uma espécie ácida. Por isso que está aqui Ka. Esta aqui a de cima é uma constante, você definindo a constante de equilíbrio, seria uma constante de equilíbrio de uma espécie básica. Por que eu estou falando isso? Olha, veja bem como são as coisas. Vocês poderiam falar assim, olha, tem como... Você percebe que a reação... O que nós estamos falando aqui é que eu tenho uma reação que gira em ciclo, tá percebendo? NH3 mais água gera NH3. O NH3... Exatamente. Os reagentes reagem, gera o produto. O produto reage ainda com parte do reagente, gera o outro reagente. E você fica assim, vai e volta. Isso significa o seguinte, que essas constantes de equilíbrio podem interagir entre elas. Interagir não de interação molecular. Elas podem estar relacionadas entre elas. Matematicamente. Como isso? Olha só. Vamos pegar aqui, eu vou multiplicar só para vocês como elas estão, como que a gente consegue manter essa relação. Vamos pegar a constante de equilíbrio Ka vezes Kb. O que é Ka? Ka é da reação de baixo. É a concentração dos produtos, concentração do NH3 pela concentração do H3O+, dividido pela concentração do NH4+. E o Kb, NH4+, vezes a concentração do H-, dividido pelo NH3. Percebe que você pode cortar o NH4 e você pode cortar o NH3. Que concentração? Se for um exercício para calcular alguma coisa, sim. Ou vocês calculam, eu tenho que dar alguma informação para vocês calcular. A gente vai fazer exercício.
Veja que eu cortando aqui, ó, vai sobrar concentração de H3O mais OH-. O que isso quer dizer? Olha só. As moléculas de água, ou as moléculas de água, elas podem e elas apresentam esse equilíbrio de ionizar-se. Elas se ionizam. Então, uma molécula de água pode interagir com outra molécula de água. Uma molécula vai agir como ácido, uma outra vai agir como base. Então, você vai ter aqui reage como... Vamos supor que essa aqui vai reagir como base e essa aqui vai reagir como ácido. Então, essa base vai pegar um próton dessa aqui, beleza? Então, essa que vai pegar um próton vai ficar H3O+. Essa que vai doar um próton vai ficar OH-. Beleza? Essa constante de equilíbrio aqui, ela é definida como Kw, é uma constante de equilíbrio de ionização da água, que é definida como a concentração de H3O+, pela concentração do OH-. Professor, por que não entra a molécula de água? Porque aqui é tudo líquido. Tem muitas moléculas lá ainda para poder reagir e que elas, ou seja, a atividade delas é igual a 1. Kw é igual a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Olha lá no exercício que eu mostrei ali, ó. Eu peguei a constante de equilíbrio do ácido vezes a constante de equilíbrio da base conjugada, porque isso aqui é uma base, isso aqui é um ácido. H3O é o que mesmo? Oi? H3O é o íon hidrônio, mas você pode considerar como íon H+. É só uma maneira de mostrar reacionalmente. Encontra? Ué, na verdade, os íons H+, eles estão assim, ó. Íons H+, encontra assim, é H3O+. Então, veja bem. O NH3, não, eu já vou liberar vocês. O NH3 é uma base, o NH4+, é um ácido. Então, isso aqui é uma base e isso aqui é um ácido conjugado dessa base. Significa o seguinte, eu consigo, dentro dessa reação ácido, aqui seria base, ácido conjugado, consigo manter uma relação entre a constante de equilíbrio da base, a constante de equilíbrio, só terminar o raciocínio, a constante de equilíbrio da base com a constante de equilíbrio do ácido em função da constante de equilíbrio da água. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, Kw pode ser determinado multiplicando a constante de equilíbrio do ácido vezes a constante de equilíbrio da base. Isso sempre. Sempre. Então, se você tem um equilíbrio ácido, aqui você tem um equilíbrio base, ácido. Poderia ser de baixo, aqui é o contrário, ácido, base. No equilíbrio ácido-base, que é aqui na parte de baixo, eu tenho uma constante de equilíbrio que está associado a esse ácido, que é Ka. E eu tenho uma constante de equilíbrio que está associado ao NH3, que é o Kb. Eu consigo associar essas constantes de equilíbrio à constante de equilíbrio da água. E isso funciona para qualquer ácido base conjugados. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque depois nós vamos... Da autoionização eu já falei para vocês. Né? Eu já falei aqui para vocês, só vou comentar uma coisa. Porque depois nós vamos fazer cálculo de pH e eu preciso que vocês entendam isso. Porque nós vamos ter que, em algum momento, usar esse cadáver. É isso. Beleza? Mesmo sem ter hidroxila. Porque existem diferentes definições de base. Essa que está na tua cabeça é uma definição de Arrhenius. Base é toda e qualquer substância que libera ou produz OH-. Mas base também pode ser uma espécie capaz de absorver um próton. Essa já é uma definição de Bronsted-Lowry. É uma outra definição de base. Assim como base pode ser uma espécie capaz de doar elétron. De ser responsável por doar elétron. Isso nós vimos em Química Geral 1. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Finalizando aqui. Misericórdia.
Ué, não parou ainda não, aí.